E aí galera, tudo beleza? Tranquilo? Bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o diagrama de fases. Eu quero hoje te apresentar e te mostrar como é que você pode fazer a leitura desse diagrama. Lembrando que o nosso objetivo aqui é fazer com que você tenha uma facilidade a mais para interpretar certas informações da física, tá bom? Bom, no caso do diagrama de fase, você tem que lembrar que nós já conversamos sobre a transformação do estado físico da matéria, né? A transformação do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e vice-versa, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. E que cada uma dessas mudanças de fase recebe um nome também. Por exemplo, do sólido para o líquido acontece a fusão, do líquido para o gasoso ocorre a vaporização. São exemplos que você já deve conhecer. Como é que eu posso fazer uma outra representação dessas transformações? Aí vem o diagrama de fase. Mas o diagrama de fase também traz uma informação nova para você. Porque você deve lembrar que a mudança de temperatura, a mudança de fase, ela sempre está associada à ideia de temperatura, né? Você tem o calor sensível, que faz a temperatura variar, e tem o calor latente, que ocorre a mudança do estado físico da matéria. Mas tanto essa definição quanto a outra, né, o calor sensível quanto o calor latente, eles estão associados à ideia de temperatura. Mas a pergunta é, será que existe uma outra grandeza que eu possa associar também a essa mudança de fase? E a resposta é sim. A outra grandeza é a pressão. Então, se você fizer variar a pressão, você pode ter uma mudança de fase. Como é que funciona isso? Dá uma olhadinha aqui nesse diagrama. O diagrama é composto aqui por um eixo na vertical, um eixo na horizontal. Esse eixo na horizontal e vertical você já conhece, é o plano cartesiano, né? O x e o y. Só que aqui eu estou representando, no lugar do y, pressão, e no lugar do x, temperatura. E você tem aqui, ó, uma curva, duas, três curvas. Cada uma dessas curvas vai estar delimitando um estado físico da matéria. Por exemplo, desse lado aqui você vai ter a substância no estado sólido, desse lado aqui você vai ter a substância no estado líquido, desse lado aqui a substância no estado de vapor ou estado gasoso. Sim, existe, viu galera, uma diferença entre vapor e gás, tá? Então, só destacando para você aqui, ó, o sólido, tá? O líquido e o gasoso. Então, o que vai acontecer? Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o diagrama de fase da água, o que nós temos? Temos que a uma temperatura, deixa eu escolher aqui um pincel para a gente escrever alguma coisa aqui. Vamos ver se funciona. Aqui, ó, funcionou. Aqui nós temos a temperatura e está medida em Celsius. E a 0 graus Celsius, com a pressão de 1 atm, você tem aqui esse pontinho. O que representa esse pontinho? 0 graus Celsius e 1 atm, ó, 0 graus Celsius ocorre uma mudança de fase da água. É chamada de quê? De fusão. E nesse ponto, então, você vai encontrar a água tanto no estado sólido quanto no estado líquido. E antes de 0 graus Celsius, se você andar um pouquinho antes, né, de 0 graus Celsius, você vai ter aqui, ó, nessa região, há uma determinada pressão também, né, no caso aqui menor do que 1 ou um pouco maior do que 1 atm, você vai ter a água na substância água no estado sólido. Para falar a verdade, em toda essa curva aqui, ó, enquanto está variando não só a temperatura, mas variando também a pressão, você tem a substância água no estado sólido e no estado líquido. Nessa outra região, a água está completamente no estado líquido. E nessa outra região aqui, nesse intervalo de temperatura e também de pressão, você tem a água no estado de vapor. E esse pontinho aqui, galera? Você conhece esse pontinho? Esse pontinho aqui é quando
a água está a uma temperatura de 100 graus Celsius e a uma pressão de 1 atm. A 100 graus Celsius você já conhece o que está acontecendo aqui, você já sabe o que está acontecendo. Está ocorrendo a mudança de fase novamente, onde a água, né, vai estar tanto no estado líquido quanto no estado de vapor. Ela vai estar fazendo essa transformação do líquido para o vapor. Beleza? Então esse ponto é chamado ponto de ebulição. Agora eu quero destacar aqui para você um ponto interessante, que é esse pontinho A aqui. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma setinha para destacar aqui. E nesse pontinho A, o que você está enxergando aqui, nesse pontinho A? Você está enxergando que a uma determinada temperatura, né, de aproximadamente aqui 4,31 graus Celsius, e a uma pressão de 0,006 atm, a água vai se encontrar, perceba que esse ponto, né, é a união aqui, é o encontro das três curvas, tanto essa curva que está vindo para cá, e essa também que está subindo, e essa outra. Nesse ponto, a água ela está coexistindo nos três estados da matéria de sólido, líquido e gás, beleza? E vapor no caso, tá bom? Ou seja, ela está nos três estados ao mesmo tempo. É chamado de ponto triplo da água. Então o diagrama de fase é muito simples de fazer a leitura dele. O diagrama de fases é uma relação de pressão e temperatura, tá certo? Onde cada região dentro dessas curvas vai representar uma das fases. E se você tem um ponto aqui, esse ponto é onde está ocorrendo a mudança do estado físico, aí a substância vai se encontrar em dois estados ao mesmo tempo, como no caso da fusão e da ebulição que eu já falei para vocês. Com destaque aqui para o ponto triplo, que é quando a substância se encontra nos três estados físicos da matéria. Tá bom, galera? Era isso que eu queria mostrar para você. Então, valeu, muito obrigado e até mais, galera. Falou!